Muito bom, vamos prosseguir com a nossa série de mensagens a respeito de como simplificar a vida, ou a arte de ter uma vida mais simples. O que é necessário fazermos para que isso se torne uma realidade. E pensando nisso, vamos falar hoje a respeito do trabalho que realizamos no dia a dia, aquilo que somos como profissionais. E entendemos que a nossa profissão não pode ser separada da nossa fé. Nós devemos aliar isso de alguma forma. E quando conseguimos aliar a nossa fé, a nossa profissão, a um salário que nós conseguimos lidar de uma forma saudável, de uma forma adequada, isso tudo bem conciliado, então é bem mais fácil simplificarmos a nossa vida se torna bem mais fácil e nós nos tornamos cada vez mais satisfeitos. Uma pessoa satisfeita com aquilo que faz é uma pessoa que tem uma vida simples. E a satisfação é algo muito importante no que diz respeito à simplificação da vida. Se nós somos pessoas insatisfeitas, estamos sempre querendo que algo seja diferente, sempre temos uma reclamação, uma coisinha que gostaríamos que não fosse do jeito que tem sido, nunca atingimos a nossa plena alegria, sempre insatisfeitos, nós vamos complicando cada vez mais a nossa vida, querendo trazer para nossas vidas razões para sermos ou para ficarmos satisfeitos que não são reais. Bem, é preciso refinar a nossa vida profissional. E com a mensagem de hoje nós temos esse objetivo: como refinar, ou como alinhar a nossa vida profissional com o talento que nós temos, como nós podemos unificar isso, quando isso não é possível, como que nós podemos fazer, e é assim que iremos trabalhar. Por favor, abra sua Bíblia novamente, Eclesiastes capítulo 5, versos 18 a 20. Aqui nós vemos que essa questão do trabalho já é bem antiga, e tanto a satisfação como a insatisfação com o trabalho também é algo que sempre existiu. Mas nós não precisamos viver insatisfeitos, nós temos como melhorar isso, temos como aprimorar isso, e é isso que nós estamos buscando fazer aqui para ter uma vida mais simples. Eclesiastes 5, versos 18 a 20. O trabalho que nós realizamos no nosso dia a dia consiste num passo importantíssimo para que nós possamos simplificar a vida como um todo. Porque 1/3 da nossa vida nós passamos trabalhando. Você imaginou? 1/3 da nossa vida, isso por uma condição normal e por uma pessoa normal, saudável, uma pessoa que é normal e está vivendo uma situação normal no mundo onde nós vivemos. 1/3 da vida nós passamos trabalhando. E se nós passamos, então, 1/3 fazendo algo que nos torna profundamente satisfeitos, a nossa vida vai se complicar muito. E é por isso que temos que trabalhar melhor essa questão. Eclesiastes já nos conta sobre isso nas palavras do rei Salomão, inspirado por Deus. Assim descobri que para o homem o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá, pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa fica pensando na brevidade da vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Deus te deu esse presente, de você trabalhar satisfeito, de você fazer o que faz e estar alegre enquanto faz. Bom, se Deus não te deu esse presente, você precisa trabalhar em sua vida. É possível você trabalhar em sua vida de uma forma que isso possa melhorar. É possível alinhar algumas coisas na sua vida para que a sua vida não, 1/3 da sua vida, ou mais que 1/3 da sua vida, seja totalmente de insatisfações. E nós vamos correr junto com isso. Uma das grandes bênçãos da vida é amar o trabalho que realizamos. Então é um presente, esse texto de Eclesiastes diz que é um presente que Deus nos deu. Amar aquilo que nós fazemos é uma bênção que Deus nos dá. E também o fruto desse trabalho, quando é utilizado adequadamente, aí nós somos mais abençoados ainda. Foi o que foi tratado hoje de manhã.
Então, de manhã nós falamos sobre como utilizar os recursos que chegam à nossa vida. E agora vamos alinhar um trabalho adequado, um trabalho que nos satisfaz, um trabalho que nos deixa alegre, com um salário ou com recursos na vida que sejam também adequados para isso. E falar a respeito disso em um tempo que nem nós estamos vivendo no nosso país é um grande desafio. Mas a Bíblia nos diz que existem maneiras para que isso aconteça. É possível viver assim. E se a Bíblia diz que é possível, então nós podemos buscar isso diante de Deus. Qual é o seu nível de satisfação com o trabalho que você realiza hoje? Tem um livro que a Mundo Cristão trouxe hoje. Não sei quantos viram lá exposto, mas não aguento o meu emprego. Não sei se você tem essa consciência ou esse sentimento toda vez que você chega no seu trabalho, toda vez que chega segunda-feira e você se levanta para ir trabalhar. Eu não aguento meu emprego. Como viver bem num ambiente de trabalho que faz mal? Como é possível viver bem em um ambiente de trabalho que não faz bem? E aqui nós vamos falar a respeito da cultura do trabalho. Como lidar com a cultura da empresa ou do lugar onde você está trabalhando. É possível. Esse livro cita como, é um livro bem baratinho, custa R$20. Se você é mais novo, você investir R$20 e viver 1/3 a mais da sua vida satisfeito, que maravilha, é só fazer o que está aqui, as orientações. E também estaremos dando um gostinho disso. A mensagem não está em cima desse livro, mas um pouco do que vamos falar a respeito da Bíblia tem a ver com isso. Os princípios são os mesmos e vamos lidar com isso na nossa vida. Não estou ganhando comissão, tá? Não é nada. Mas eu acho que é muito importante aliarmos a nossa vida a tudo que somos, tudo que nós fazemos, tudo que Deus nos concede como desafio. Encontrar satisfação no trabalho tem o poder de simplificar a nossa vida de algumas maneiras. Então, quais são as maneiras que ter satisfação no trabalho simplifica a nossa vida? Por que um trabalho que nos traz satisfação simplifica a nossa vida? Porque nos dá energia. Você pode ir anotando, acompanhando. Esse texto foi enviado como pastoral também, eletronicamente, para quem recebe os e-mails. Se você não recebe, deixa lá o seu nome, preenche o seu e-mail e nós vamos enviar para você. Então, um trabalho que nos traz satisfação enche a nossa vida de energia. Não é aquela energia que acende a luz, mas de alegria, de potenciabilidade para fazer outras coisas. Nossas forças são reabastecidas só pelo fato de chegarmos no trabalho. Aquele camarada que chega no trabalho animado, né? Puxa, que legal, segunda-feira, vou levantar, vou fazer o que eu gosto, estou indo para lá. Parece que quase ninguém faz isso, né? Alguma coisa precisa mudar da sua relação de trabalho. E não é só que, às vezes a gente pensa ou idealiza que se acontecerem algumas mudanças no nosso ambiente de trabalho, então nosso trabalho se tornará um trabalho adequado aos nossos sentimentos. Mas amanhã é segunda-feira, é folga pastoral. É o melhor dia da semana. Não, o melhor dia é o domingo, onde a gente pode se encontrar. Não é a segunda. Para mim não é a segunda, é o domingo, é o melhor dia, o dia da festa. O dia que a gente se encontra e pode compartilhar das maravilhas que Deus tem feito no nosso coração. A gente louva junto. Para mim é trabalho. Eu canso no fim do dia. Mas é um cansaço revigorante, que me dá energia para fazer outras coisas durante a semana, que me capacita a ver o mundo de uma forma diferente. E em todos os trabalhos que nós fazemos, nós podemos ter essa experiência, e de chegarmos em casa ainda cheios de energia, chegarmos em casa e ainda conseguimos dedicar um tempo à família, chegarmos em casa e ainda desenvolvermos algum hobby, fazermos alguma coisa que nós gostamos, porque ainda temos energia para isso. E mesmo que você, no momento, não sinta energia para isso, essa é uma dica importante. Você ter sempre alguma coisa que gosta de fazer quando chega em casa, mesmo que seja brincar com os filhos, jogar alguma coisa, ou fazer algum tipo de exercício,
algum tipo de coisa que para você é relaxante, é importante para te ajudar a repor a energia de um dia difícil. E nós podemos fazer isso, não é nada assim tão custoso. Isso significa que começaremos o próximo dia completamente restaurado. E às vezes o que nós sentimos não é isso. Chega a segunda, é um tormento. Na terça estamos mais animados ainda. E algo que se tornou um chavão até que enfim é sexta-feira. Os repórteres de algumas emissoras de televisão começam a segunda já falando, já pensando na sexta. E quantas vezes nós chegamos no nosso trabalho na segunda já pensando na sexta? Eu às vezes penso na sexta porque a sexta para mim vai começar o trabalho mais intenso. Mas é um prazer para mim. Agora, precisa e pode ser também, não só para mim, mas para todos aqueles. Não é só o trabalho na igreja que tem o seu prazer. O trabalho na igreja tem muitos espinhos também. A gente sofre, fica doente, tem lá, todo mundo que acompanha a gente aí sabe que o trabalho na igreja, ou com a igreja, não é fácil. Mas ele pode ser revigorante dependendo da forma que nós lidamos com ele. Ou não, ou pode ser complicador e pode atrapalhar muito a nossa vida. Então, o trabalho, quando nos satisfaz, ele traz energia. Ele pode trazer também paz. E existem alguns fatores importantes para que o trabalho que nós realizamos no nosso dia a dia traga paz. E algumas coisas que trazem paz ao nosso trabalho, ou ao ministério, aquilo que nós temos que realizar, são papéis bem definidos. E como lidar com isso quando os papéis onde você trabalha não são bem definidos? Você não sabe o que você é, lá onde você está, o que você tem que fazer. Bem, a primeira tentativa é você perguntar para o seu líder: o que você espera que eu faça? Qual é a expectativa que a empresa tem a respeito da minha vida? Qual o papel que vocês desejam que eu desempenhe aqui? Então, é um fator importante para que você tenha paz no seu ambiente de trabalho. Você precisa saber o que você tem que fazer lá. E então você tem que fazer aquilo, dando o seu melhor, e estar disponível também para outras necessidades, quando isso surgir. Porque uma coisa que tira a paz no nosso trabalho é quando surge alguma coisa que nós achamos que não é o nosso papel, e nós simplesmente respondemos para o nosso líder: isso não é o meu trabalho. Não sou eu que tenho que fazer isso. Então, você começa a perder a paz do seu ambiente de trabalho. Porque você se mostra, a palavra da moda, qual que é? E não é interativo, me ajudem. Proativo. Obrigado, Tiagão. Então, você não é proativo, você só faz o que você tem que fazer e fica sentado esperando que surjam outras coisas, ou que receba outras tarefas. Então, a proatividade é uma coisa muito importante para estabelecer a paz do trabalho, mas nós não podemos ultrapassar limites que tirem a paz entre nós e os nossos colegas de trabalho e a nossa liderança também. Ultrapassar limites de forma em que você está subjugando a autoridade ou a liderança que está sobre você, isso tira a paz no seu ambiente de trabalho. Então, papéis bem definidos ajuda que nós tenhamos paz. Também, direções claras. O que eu vou atingir realizando esse papel? A grande transformação no mercado de trabalho aconteceu exatamente isso. Quando as pessoas começaram a compreender que elas não eram só alguém que apertava o parafuso de uma parte de um carro, mas que elas estavam contribuindo para que aquela empresa fabricasse um carro. O meu papel é importante porque o que você faz? Eu aperto o parafuso o dia inteiro. É diferente de você pensar assim: eu estou lá para apertar parafuso, do que você estar consciente de que você é uma pessoa que contribui na fabricação de um carro. E você vai ver aquele carro andando. Talvez você possa até ter um carro daquele um dia na sua vida. E saber que você apertou os parafusos daquele carro. Você contribuiu para o desenvolvimento daquela empresa. Eu trabalhei numa empresa quando adolescente, tinha 14 anos, que chamava Dimas de Melo Pimenta, DIMEP.
Quantos já usaram esses equipamentos? Talvez alguns deles eu tenha contribuído. Eu fazia ferramentas para fazer peças daqueles relógios. E eu nunca imaginei fazer aquilo. Eu lembro que um dia, bem antes de eu começar a trabalhar lá, eu fui visitar um museu do relógio que tinha naquela empresa, que era pertinho da minha casa. E eu fiquei admirado em ver cada relógio diferente. Aí, depois de um tempo, eu estava lá, fazendo ferramentas para fazer aquelas pecinhas daqueles relógios. E então, para mim, aquilo era valioso, porque de vez em quando eu passo hoje na rua, em algumas empresas, alguns antiquários, mais antiquários, né? E percebo que existe ali um relógio da DIMEP. E fico pensando, quem sabe esse relógio tem alguma peça que as ferramentas que eu fiz executaram aí produtos que estão nesse relógio. Para mim é importante. Então muda a sua forma de ver. Isso traz realização, isso traz um pouco de satisfação a respeito da realização do nosso trabalho. Um outro exemplo, eu trabalhei depois dessa empresa, depois que eu, um pouco mais adiante, fui desenvolvendo, aí trabalhei numa empresa que fazia projetos de válvulas industriais. Entre as empresas tinha a Volkswagen e tinha também a Nestlé. E que eu achava legal quando a gente fazia a válvula para a Nestlé, porque eu ficava imaginando, puxa, algumas pessoas estão comendo chocolate que passam pela válvula que eu desenhei, que eu projetei. Então muda a sua forma de encarar o seu emprego. O que você faz? Fico desenhando o dia inteiro. Não, eu trabalho numa empresa que faz válvulas e passa chocolate por dentro daquelas válvulas. Quem sabe o chocolate que você comeu passou por dentro de uma válvula que eu projetei. É diferente, isso traz satisfação. Então, é possível ter satisfação no trabalho, seja qual for o trabalho que nós realizamos. Tudo vai da forma como a liderança mostra a execução e o resultado do seu trabalho. E aí você começa a trabalhar e a produzir com realização e satisfação. Direções claras são importantes por causa disso. Eu estou fazendo isso porque o resultado desse meu trabalho será esse. Isso atingirá tais pessoas, terá tal benefício. Então é importante fazermos isso. Também níveis de responsabilidades proporcionais à autoridade necessária para desempenhá-los. Eu tenho que entender que toda empresa, seja qual for, se tiver um líder e um liderado, já existe essa questão da subordinação. E havendo subordinação, acaba havendo, às vezes, insubordinação também. E isso acaba atrapalhando a nossa satisfação no ambiente de trabalho. Para isso, como líderes, nós temos que estabelecer as responsabilidades proporcionais à autoridade necessária para desempenhá-las. Então, nós damos autoridade, mas é autoridade assistida. Nós dizemos até onde a pessoa pode ir, e quando a pessoa ultrapassa daquele ponto, falamos, você não está entendendo as coisas direito, você está indo além do limite onde você poderia ir. Então, volta para cá, vem para o seu lugar, para que a gente possa continuar trabalhando com satisfação, para que isso não traga problemas ao nosso ambiente de trabalho. Essa semana veio mais ou menos uma comissão de uma igreja aqui me procurar, porque falaram lá na igreja deles que eu sou centralizador. Eu falei, eu sou mesmo. Eu sou porque algumas coisas a gente solta um pouquinho, já começa a dar problema. E não tem problema. Eu não tenho problema alguma em admitir que às vezes a gente precisa ser centralizador. E às vezes, ir dando liberdade, a gente vai conhecendo as pessoas. E vamos percebendo que tem pessoas que não podem ter liberdade, porque abusam da liberdade. E tem pessoas que, quando têm liberdade, acabam estragando tudo. Fazendo tudo diferente daquilo que nós acreditamos. E isso traz mal ao ambiente de trabalho.
traz insatisfação, traz problemas, traz divisão, traz angústia, tanto para o líder como para o liderado. Sabe aquele versículo da palavra de Deus que os liderados devem obedecer aos seus líderes, porque isso é bom tanto para os líderes como para os liderados? Não é bem assim, eu estou parafraseando, estou falando do meu jeito. Mas quando nós não aceitamos bem a liderança que está sobre a nossa vida, não queremos entender a cultura como a cultura do lugar, e qual é o nosso lugar de encaixe nessa cultura, então nós vamos nos complicando e vamos estragando o ambiente de trabalho. Isso é um mal muito grande, é algo que, se não for corrigido a tempo, desfaz tudo o que foi feito, desfigura o lugar onde nós estamos trabalhando, e nós não conseguimos ser felizes, nem ninguém consegue ser feliz naquele lugar. Quando a paz prevalece no trabalho, todos percebem, pois carregamos para as horas de folga essa paz. Então, quando a gente consegue cooperar para que haja paz no trabalho, todos percebem que no nosso trabalho tem paz. Porque quando a gente chega em casa, a paz chega conosco. A gente não chega em casa chutando o cachorro, derrubando a porta, beliscando a esposa, mordendo os filhos. A gente chega em casa em paz, porque nós estamos contribuindo com essa paz. Agora, quando nós saímos do ambiente de trabalho, ainda mais nervosos do que quando nós chegamos, alguma coisa precisa ser corrigida, alguma coisa precisa ser acertada, e deve começar a ser acertada a partir de nós. Ou você entende que ali não é o seu lugar e cai fora, ou então você começa a se enquadrar no ambiente de trabalho de uma forma que a paz possa ser estabelecida e que abençoe a todos. Um outro benefício de trabalharmos com alegria no nosso trabalho é a autoconfiança. Quando há oportunidade de fazer coisas para as quais Deus nos criou de um modo exclusivo. Os resultados do trabalho são visíveis quando isso acontece, quando a pessoa trabalha com autoconfiança, quando ela tem convicção daquilo que está fazendo, quando ela está tranquila dentro da realização do seu papel no seu ambiente de trabalho. Os resultados são visíveis e a recompensa é proporcional, porque as pessoas que são influenciadas ou que recebem aquele trabalho ficam satisfeitas, e a pessoa que realizou o trabalho também se sente satisfeito. No final do dia de trabalho, somos uma versão melhor de nós mesmos e podemos transportar essa versão para o mundo pós-trabalho, que é novamente a nossa casa. Muitos casamentos, muitos problemas de relacionamento no casamento entre pais e filhos são resultados ou são resultantes de um ambiente de trabalho inadequado ou de um trabalho realizado com insatisfação. Porque a pessoa não consegue levar para casa a realização do seu dia. E quando chega em casa, despeja toda essa frustração na sua família. E se a família não tem estrutura para absorver isso, ou para lidar com isso da forma correta, se a família e se o trabalhador não tem uma oportunidade, como nós temos tido aqui nessa igreja, de ser confrontado com esses detalhes, e mudar de postura, ou buscar uma outra oportunidade, ou formar uma outra oportunidade. Às vezes as oportunidades não existem, mas nós temos que criar as oportunidades. É isso que a Daniela tem trabalhado com a igreja aqui nos treinamentos a respeito do mercado de trabalho e da empregabilidade. Às vezes não existem oportunidades, mas nós temos que criá-las. E é possível criar oportunidades. É possível, desde que nós entendamos o que Deus quer de nós, para que nós fomos preparados para Deus. Vamos ver agora algumas coisas que nós temos que alinhar no nosso trabalho, na nossa vida, para que haja satisfação e que a nossa vida fique mais simples. Como encontrar um trabalho que amamos ao ponto de simplificar a nossa vida? Existe um trabalho que pode ser amado? Você acha que sim? Você acha que você poderia estar trabalhando em algum lugar que você amasse estar lá?
Quem acha que sim, levanta a mão. Então, quem acha que não, não é possível ter nenhum lugar no mundo que tenha um trabalho que a gente ame. Quem acha que não é possível? Então, vocês estão alinhados aqui com o que a gente está falando. Então, não me venha dizer, pastor, eu estou desesperado, não aguento mais aquele trabalho, né? Não aguento mais o meu emprego. Amanhã, segunda-feira, eu vou ter que voltar para lá, o que eu faço? Volta para lá. Eu sempre converso com as pessoas assim, enquanto Deus não... Quando você começou a trabalhar, você acha que foi Deus que te deu esse emprego? Claro, pastor, eu orei, vinha toda quarta-feira, não faltava nenhuma. Chegava aqui até antes do pastor para orar. Ficava de joelhos o culto todo. Aí depois que eu comecei a trabalhar, é claro, não vim mais, porque afinal de contas eu tinha que estar descansado por outro dia, né? Quinta-feira é dia de trabalho, então não vim mais. Mas olha, tenho certeza que foi Deus que ouviu a oração dos irmãos, né? Eu sempre falava, 6 horas por mim que eu preciso trabalhar. Aquele tipo irmão 6 horas. Né? 6 horas por mim. Existe muita gente assim. Os irmãos 6 horas são bastante frequentes. Eles acham que todo mundo tem que orar, menos eles oram. Mas eles têm convicção que foi Deus que deu. Então não foi Deus que te deu? Deus já te deu outro? Não, pastor, não deu ainda. Então fica onde Ele te colocou. Trabalha para fazer desse trabalho um bom trabalho, um trabalho que te satisfaça, que encaixe de alguma forma com o seu perfil e a sua necessidade. Bom, a primeira forma de alinhar o nosso trabalho com a nossa vida é verificar o nosso talento ou a nossa tendência. O livro do Bill Hybels coloca isso como paixão. Qual é a nossa paixão? Eu particularmente não gosto muito dessa palavra paixão, porque para mim paixão é uma coisa que oscila. Né? Talvez na tradução do inglês, ou no idioma do inglês, isso tenha um sentido um pouco mais diferente. Mas eu penso que paixão aqui no Brasil é uma coisa que uma hora é, uma hora não é. Que nem adolescente, né? Eu sou apaixonado por queijo. Né? Aí depois eu venho para São Paulo, não gosto mais de queijo. Né? Então, tem muito isso na nossa vida, né? Às vezes gosta de azul, depois de roxo, e aí vai mudando. Tem idades na nossa vida que a paixão altera e nos deixa malucos. A gente fica maluco, não enxerga, não ouve, não cheira, não tem nada. Perde todos os sentidos. Para mim, a paixão nos deixa inúteis. Então, eu não gosto de usar a palavra paixão, mas sim talento e tendência. Quando nós conseguimos nos sentir satisfeito com o que fazemos, o talento é parte vital disso. Quando nós conseguimos aliar o que estamos trabalhando, ou em que estamos trabalhando, com a nossa tendência natural, e até aquele versículo que fala, ensina teu filho no caminho que deve andar, e ele nunca mais se desviará dele, tem a ver com isso. Percebe a tendência natural que Deus colocou no seu filho. Percebe o talento que ele tem. Motiva o seu filho nessa direção. E ele nunca vai se desviar disso. Ele terá sucesso na sua carreira. Então, perceber a tendência e motivar o filho naquela tendência. Lógico, se for uma tendência errada, você não vai... você vai corrigir a tendência. Mas se você percebe que é uma tendência profissional, é um talento nato que ele tem, ele nasceu para aquilo. Então, se nós motivarmos uma pessoa a fazer o que ela nasceu para fazer, então ela vai crescer, vai se desenvolver, vai ser bem realizada naquilo que ela estiver fazendo. Salmo 139, verso 14, diz assim: Eu te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Então, Deus nos fez com detalhes. Ele planejou, Ele colocou na nossa vida características que devem ser usadas no seu potencial máximo. E é claro que às vezes nós não temos espaço para tantos talentos que algumas pessoas têm na sua vida.
E algumas pessoas parece que não têm a oportunidade e também não tem quem os ajude a ter a oportunidade, ou seja, quem incentive a que aquela tendência seja desenvolvida. Mas percebendo isso, como uma pessoa talentosa, nós precisamos aprender a criar as oportunidades para que o talento seja desenvolvido. É um mistério encantador perceber a enorme diversidade de talentos ou tendências naturais postas por Deus nas pessoas. Então, é uma das coisas que para mim é mais admirável, perceber que Deus colocou características específicas em tantas pessoas e é uma pitadinha diferente de um tempero que faz toda a diferença para uma carreira, para o desenvolvimento de uma profissão e para o sucesso da vida daquela pessoa para a glória de Deus. Quando conseguimos, não sucesso por sucesso, mas sucesso para a glória de Deus. Quando conseguimos alinhar o nosso talento com o nosso trabalho, nossa vida é muito simplificada e o trabalho mais qualificado. Alguém que é especialista, alguém que ninguém faz aquilo como ela. E são essas pessoas que ainda conseguem um lugar, uma profissão em meio à crise que nós estamos vivendo, em meio às crises que surgem não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. São essas pessoas que percebem, esse é o diferencial que Deus colocou em mim. Eu vou usar isso, eu vou desenvolver isso de alguma forma criativa, e esse será o meu diferencial. É isso que vai fazer com que eu chegue na frente das pessoas no mercado de trabalho. É isso que vai fazer com que eu conquiste mais pessoas vendendo o que eu estou vendendo. Você que já foi na feira, cadê nosso amigo Israel ali? Dá um tchauzinho, Israel. Na feira a gente percebe muito isso. Quem tem talento e quem não tem, não é, Israel? Quem é bom naquilo que está fazendo ou não. Quem chama a freguesa e quem espanta a freguesa. Tem toda uma técnica. Tem todo um jeito, não é só chegar lá, pôr um avental e começar a bater, fazer barulho, que as pessoas vão chegar. Às vezes você espanta. Mas tem pessoas que têm esse lado tão característico que só ela. A barraca dela está cheia e a de todo mundo vazia. Não é só por causa do preço, não é só por causa do produto, mas é a forma como o produto é apresentado, de maneira diferenciada. Então é isso que nós devemos perceber. O que não é fácil, mas é possível perceber. E para isso a gente tem que prestar atenção, tem que conversar com as pessoas. Até perguntar, você vê algum diferencial na minha vida? Você vê alguma coisa que, quando eu faço diferente dos outros? Por que você acha que isso é diferente? Como você acha que eu posso utilizar isso para ampliar o meu potencial profissional, para desenvolver melhor a minha carreira, o trabalho que eu preciso fazer? Então o talento é um fator importante. A cultura do lugar onde nós trabalhamos também é importante. Isso está ligado ao tipo de gestão existente na empresa. Então aqui o pessoal já sabe que é uma gestão centralizadora. E pronto, é assim. E a gente vai trabalhando da forma que a gente entende que pode ou deve dar liberdade para as pessoas de ação ou não. Viu? Matheusinho está perto aqui, eu estou pegando ele de Cristo. Mas é assim. Oi? Legal. Ele está preparando estoque de queijo para me amolecer. Cada lugar tem a sua cultura do desenvolvimento do trabalho. E a gente, estando naquele lugar, precisa entender essa cultura e se adequar àquela cultura, ou então nem entra. Fica fora, ou cai fora, porque senão não vai dar certo, vai ser só murro em ponta de faca. Podemos fazer o que gostamos, mas sobre a coordenação errada, ou sobre uma coordenação que não combina com a nossa cultura, isso não vai dar certo. Então a gente pode ter uma equipe que trabalhe com profissionais super talentosos, mas se eles não querem seguir a linha, a diretriz que é colocada ali naquela empresa, ele pode ter muito talento, ele não vai parar ali. Pode ser a pessoa mais talentosa, ele não vai conseguir permanecer ali. Ele pode ser a pessoa que tem um diferencial notável,
profissional. Mas se ele não quer se encaixar na cultura do lugar, ele não vai ter lugar para trabalhar. E você conhece pessoas assim, que não param em emprego. Nunca é bom, sempre tem defeito. E a gente percebe isso fácil quando vai entrevistar a pessoa para o trabalho. Então a pessoa já chega falando mal do seu trabalho anterior. Ah, porque meu chefe era centralizador, o meu chefe era assim, não sei o quê, lá tinha uma pessoa que não sei o quê, eu tinha que fazer tudo, só eu que sabia fazer as coisas naquele lugar, ninguém fazia nada, eu tinha que fazer tudo. Então, só apontando os defeitos dos outros. Então, essa pessoa naturalmente já é descartada logo na entrevista. Porque passará pouquíssimo tempo e a pessoa estará fazendo a mesma coisa ali naquela empresa, tirando a paz e perdendo ela a paz também para trabalhar onde que ela está. Como seria se amanhã você chegasse no seu local de trabalho disposto a edificar uma cultura mais saudável, criar um ambiente mais alegre, que honre a Cristo onde você está? Como seria se amanhã, segunda-feira, você levantasse o relógio lá, 5h30, 5h15, 5h15 é mais real, né? 5h15 você acorda, ou não acorda, só sai da cama, vai lavando o rosto, vai se vestindo no caminho, deixa para comprar o bolo lá na esquina que a tia vende, pega o ônibus apertado, vai pendurado na porta, chega lá no trabalho, uhul, hoje eu estou aqui, vou revolucionar esse trabalho, vou deixar esse trabalho melhor, Senhor, me abençoa, que eu quero ser um funcionário, né, bacana, quero ser um funcionário que as pessoas venham procurar, um funcionário que aconselha na hora certa, não vai ficar fazendo aconselhamento na hora do serviço, né? Que aí você vai ser mandado embora também. Mas um funcionário exemplar, que dá conta daquilo que tem que fazer, que respeita o líder, né? Que não faz coisas erradas, mas que trabalha de acordo com a cultura da empresa. Existem muitas pessoas que ficam em conflito no ambiente seu de trabalho, porque as pessoas pedem para fazer coisas erradas. Até uma coisa simples. Fulano está no telefone. Fala que eu não estou. Aí você fala, ele mandou falar que ele não está. É uma resposta errada dos dois lados. Você poderia ligar novamente, ele não pode te atender agora? Eu vou anotar o seu número e vou passar, assim que ele puder, ele te retorna. Né? Então, tem maneiras de você lidar com isso. São detalhes pequenos que às vezes não, que é isso, o pastor falou que a gente não pode mentir. Você não vai mentir, mas você não vai também ir contra a cultura da empresa. Você não vai se encaixar num perfil errado, mas também vai realizar um trabalho que esteja de acordo com a empresa onde você está trabalhando. Então você pode ser bênção na cultura da empresa onde você está, ou você pode estragar o seu trabalho e dos outros. Você percebe que uma cultura inadequada, uma cultura influenciada por uma crença, por exemplo, em que não combina com a sua, então normalmente a gente já percebe isso antes de entrar na empresa. Se você entende, ou se você percebe que você foi colocado em um lugar aonde a religião predominante do seu chefe é contrária à sua, e ele vai ficar te questionando, vai ficar te martelando. Eu já trabalhei algumas vezes em ambientes assim, em que as pessoas tinham a religião diferente da minha, e ficavam me impressionando o tempo todo. E foi um exercício de fé para mim, e não foi ruim, pude ver a diferença. Eu já contei algumas vezes aqui a minha história no exército, mas nunca contei o final dela, só para algumas pessoas. Mas enquanto eu servi o exército, para mim era o pior ambiente, a cultura militar para mim não servia, aquilo não combinava com o meu jeito, a prostituição e a humilhação, aquela coisa que a gente tinha que ficar subjugado, para mim não dava certo. E o meu líder lá era espírita. E a gente tinha amizade, mas a gente conversava muito sobre o que eu queria e o que ele queria. E eu trabalhava na secretaria do quartel. E eu gostava de trabalhar, eu fazia... eu fui colocado na secretaria do quartel porque eu tinha feito datilografia. Era um cargo diferenciado.
pouquíssimas pessoas no exército tinham datilografia. Na época que eu estudei. O Léo tinha, você tinha feito datilografia já, Léo? Tá vendo? O Léo também não tinha. Puxava a guarda, trabalhava mais na parte de carro, né? Mecânica e tal, esse negócio. E era assim. Então eu trabalhava no escritório, falava assim, você é peixe. Né? Porque eu trabalhava no escritório. Então tinha algumas regalias. Mas o meu chefe dizia para mim assim, quando chegou na época da primeira baixa, todo mundo queria sair na primeira baixa. Aí um dia ele chegou para mim e falou assim, pode fazer seu certificado de reservista. Aí eu, uma letra a cada 5 minutos, né? Super rápido, passei um monte de branquinho, mas fiz meu certificado, e aí ele disse assim, bom, agora nós vamos ver qual Deus que é o verdadeiro, o meu ou o seu. Seu certificado vai ficar em cima da minha mesa. Se o seu Deus for verdadeiro, você sai na primeira baixa. E eu quero te dizer uma coisa, eu vou fazer de tudo para você não sair. Vou usar toda a minha influência para você não sair. Se o seu Deus for verdadeiro, você sai. Eu falei, tá bom, então nós vamos ver. Eu só fiquei sabendo que eu tinha saído na primeira baixa, no momento que o pelotão todo estava em forma, e eles leram o meu nome lá no boletim do dia. Aí eu fui na companhia, peguei meu certificado, levei lá para o sargento, mostrei para ele, ele me abraçou e começou a chorar. Sargento Carvalho, Reinaldo, seu Deus que é o verdadeiro mesmo. Chorou, 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 e no quartel, um primeiro sargento abraçando um ex-soldado, né, já não era mais soldado naquela hora, e chorando, dizendo isso. Foi uma experiência emocionante. Então, às vezes, Deus nos coloca em uns lugares que são ambientes completamente ofensivos àquilo que nós pensamos, àquilo que nós queremos fazer, mas existe um porquê Deus faz isso. Então, ao invés de ficarmos reclamando e questionando a Deus por que Ele nos levou para lá, por que eu tenho que acordar segunda-feira, fazer todo esse trajeto, chegar lá, ser humilhado, ser perseguido, ser amaldiçoado. Por quê? Eu não consigo estar satisfeito com isso. Mas buscar em Deus a satisfação, qual é a satisfação para estarmos ali, isso muda tudo. Então fica a recomendação, entenda, procure entender a cultura do lugar onde você está. E por que Deus te inseriu naquela cultura? Por que Deus te colocou ali? Por que Deus movimentou as coisas para que você fosse um funcionário naquele lugar? Não foi à toa, Ele colocou características especiais de você, para que você faça a diferença naquele lugar. Então, adeque-se à cultura, transforme naquilo que venha glorificar a Deus. Permita que a sua vida seja um exemplo naquela cultura que você está inserido e abençoe as pessoas através da sua vida. Uma outra forma de alinhar é a questão do desafio. E nós precisamos entender que existe um nível de desafio que nós toleramos. E nós precisamos desse nível de desafio em qualquer lugar onde estamos trabalhando. Josué 1,6, nós vemos Deus dizendo para Josué: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra prometida, a terra que te prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Então, nós trabalhamos melhor quando somos adequadamente desafiados. Ninguém vai para o trabalho satisfeito quando não tem nenhum desafio para desenvolver no trabalho. Então, procure entender quais são os principais desafios do lugar onde você está. E como você pode cooperar com esses desafios. Fale com seus líderes a respeito disso. Olha, eu gostaria de ser mais objetivo aqui no trabalho, cooperar com o objetivo da empresa. Qual é o objetivo da empresa? Onde é que a empresa está buscando chegar? O que vocês estão procurando fazer? Eu quero cooperar, eu quero entregar o meu talento para que isso seja alcançado, para que isso seja realizado.
Então nós precisamos ter um desafio, mas nós não podemos ser desafiados além daquilo que nós podemos suportar. O exemplo que eu pensei mais compreensível para isso é a questão de um músculo. Então, quando você precisa desenvolver um músculo através de um exercício local, então quando aquele músculo começa a ser desenvolvido, você sente uma queimação no músculo. Então essa queimação é um bom sinal. Quando passa da queimação para a dor, então já está passando para um nível de estiramento, ou então de rompimento do músculo ou ligamento. Isso é nocivo. Então, se você ficar exercitando muito aquele músculo com o mesmo movimento, então vai dar problema. Você vai chegar em casa mancando, você vai demorar para se recuperar, vai ter que se afastar dos exercícios por um tempo, porque você exagerou no desafio para aquele músculo. Na nossa vida profissional é igual. Como líderes, nós temos que perceber até que ponto algumas pessoas podem ser desafiadas. E como liderado, você precisa também compreender até onde você pode ir. E trabalhar para que você não fique estacionado. E trabalhar para que você possa crescer, permitir que aquilo seja desenvolvido. Que você não fique uma pessoa sempre do mesmo jeito, mas procure olhar para a sua vida, para as suas capacidades, ver o que precisa de mais desenvolvimento, o que precisa ser mais exercitado. E alie isso ao seu ambiente de trabalho. E cresça, fortaleça, abençoe a sua vida como um trabalhador fiel ao Senhor. E, por último, a recompensa. Todo trabalhador merece o seu salário. Todo trabalhador. Lucas 10, 7, na parte B, fala sobre isso. Todo trabalhador merece o trabalho. Foi Jesus explicando que isso era importante. E seria aqui a parte da recompensa. Ou nós seguimos o nosso talento, ganhando menos dinheiro, ou nós saímos em busca de um salário e da estabilidade que o acompanha. E eu tenho mais ou menos um lema que eu procurei passar para os meus filhos, o seguinte: primeiro a gente ganha dinheiro, depois a gente faz o que gosta. Primeiro a gente encontra a base para a sustentação necessária, depois a gente vai fazer o que gosta. Alguns entenderam, outros não. Quem tem mais dinheiro é quem vai atrás daquilo que pode ser mais rentável e se dedica àquilo. Até mesmo na mesma área profissional que a gente atua. Mas tem coisas que dão dinheiro e tem coisas que não dão dinheiro. E se a gente quer se fortalecer na nossa carreira, e estabelecer uma família e ter condições de sustentá-la, nós precisamos de dinheiro. Então, às vezes, por uma fase, nós temos que fazer aquilo que nós não gostamos. Mas nós não precisamos passar a vida toda fazendo aquilo que nós gostamos. Nós podemos trabalhar isso de uma forma interessante. E eu penso que essa é uma parte muito importante da mensagem. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, diz que se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Então, se nós não nos preocupamos em trabalhar e ter o recurso necessário para cuidar bem da nossa família, e quando eu falo família, é esposa ou esposo, filhos, né? E às vezes chegando em um determinado ponto, dos pais. Às vezes a gente tem que cuidar dos nossos pais. E nós precisamos ter condições para fazer isso. Precisamos nos preparar para chegar a esse nível nosso de recursos financeiros que nos possibilite cuidar também daqueles que cuidaram de nós a vida toda. É melhor que isso não seja necessário, mas se for necessário, nós temos que pensar nisso. E se com o nosso talento nós não conseguimos o suficiente para fazer isso, para cuidar pelo menos da nossa família, nós estamos fazendo algo errado com a nossa vida cristã. Nós estamos agindo de forma errada. Sendo assim, nós temos algumas opções para fechar essa questão. Confiamos em Deus e nos preparamos com atenção para as oportunidades que Ele vai nos conceder, que Ele vai fazer surgir de alguma forma na nossa vida, no nosso dia a dia, para que a gente possa conciliar o nosso talento, a nossa tendência, a nossa capacidade natural, a um salário adequado, né? E para isso é preciso confiar em Deus e ficar atento nas oportunidades. Deus quem colocou essa qualificação em nós. Nós estudamos, nós nos preparamos, nós treinamos os nossos músculos para que eles ficassem fortes e tivessem condições de realizar
de uma forma eficaz aquilo que temos feito, e então podemos confiar em Deus para que Deus nos dê uma oportunidade certa no momento certo da nossa vida. E Ele tem poder para dar, e Ele dá, e já fez isso com tantas pessoas. Fez isso comigo em diversas fases da vida, e tem feito até hoje. Mas a gente não pode deixar de se preparar, e se preparar com atenção. Atento naquilo que Deus vai nos dar. Deus deu a oportunidade, vai com tudo, agarra. Pega, dá o melhor de si, usa todo o potencial que Ele te deu e faz o melhor trabalho. Ou nós podemos optar pelo sustento, né, procurar um emprego que nos dê uma tranquilidade ou estabilidade financeira, se é que isso existe, existe. Né, e a gente pode trabalhar para isso, pode estudar para isso, a gente pode se empenhar para isso, pode treinar para isso também, e ter um trabalho que nos dê um sustento a contento com a nossa necessidade. E usar o nosso talento e a nossa tendência como um hobby. Então você chega do trabalho e pode se envolver em horários alternativos com o seu talento, desenvolver o seu talento como se fosse um hobby. E você vai fazer aquilo que você gosta. E até mesmo de uma forma que você possa garantir recursos através disso. Os recursos não serão suficientes, mas podem complementar a sua satisfação. Então, o talento pode complementar a nossa satisfação quando nós trabalhamos em um lugar apenas porque precisamos do dinheiro. Então, para que você não passe a sua vida insatisfeito, ser um terço da sua vida, busque a sua tendência, compreenda, descubra, foque nisso e utilize isso como um recurso. Alie seu hobby como recurso, mas não como o sustento principal da sua vida. Ou você pode também providenciar, priorizar o seu talento e complementar a sua renda de forma necessária e criativa com outros trabalhos. Você pode aqui permitir que o seu principal trabalho seja vinculado com o seu talento, com a sua satisfação, e você pode arrumar outros bicos fazendo coisas diferenciadas no seu dia a dia que complemente a sua renda. Mas o que nós não podemos é simplesmente ficar olhando para a nossa família, vê-la passando necessidade, cruzarmos os braços e dizermos simplesmente que não temos oportunidade, que não conseguimos nos adaptar no emprego onde estávamos, que não temos e pronto. É a crise, a culpa não é minha de não estar trabalhando, a culpa é da crise. E assim irmos nos justificando de forma irregular, de forma não correta, da situação que estamos fazendo a nossa família passar. Reflita então no seguinte: simplificamos a nossa vida quando conseguimos conciliar isso, estando dentro da vontade de Deus. A nossa vida fica mais simples quando o trabalho que realizamos está dentro da vontade de Deus. E o trabalho faz parte do nosso ministério. Não é só uma forma de sustento, é o ministério que Deus nos deu, seja qual for o trabalho. Desde que ele seja honesto, é o lugar que Deus está nos colocando. Cada emprego é uma agência do Evangelho que Deus te envia para que você realize aquilo que Ele quer realizar através de você. Um encontro com Deus pode mudar a nossa vocação. E se isso acontecer, não resista. A vida é muito curta para desperdiçá-la ignorando o chamado de Deus. E teve um dia que a vocação de alguns homens foram mudados. Isso tem acontecido ao longo dos tempos e tem alcançado os nossos tempos de hoje. Jesus um dia chegou para um grupo de pescadores e disse que a partir daquele momento eles seriam pescadores de homens. Lá em Mateus 4,19 nós vemos isso. Eu não sei se Jesus já mudou a sua vocação ou se você tem sentido isso também como um trabalhar de Deus na sua vida. Não é por isso que você não vai fazer nada. Você vai ficar simplesmente esperando essa mudança de vocação. Não é por isso que você não vai se envolver no sustento necessário para a sua vida. Enquanto você não tem condições de ter o sustento necessário, é preciso trabalhar de outra forma. Paulo fazia isso. Ele arregaçava as mangas, construía tendas e usava o ministério dele, usava o trabalho dele como um ministério dele. Não cruzava os braços. E temos diversos outros exemplos na Bíblia. Mas eu gostaria que você pensasse em uma possibilidade de vocação, o trabalho de Deus para a sua vida.
Pode ser que você esteja ganhando dinheiro hoje, ou já ganhou, mas com muita insatisfação no coração. Nada faz sentido para você. Mas o fato de você saber que Deus quer que você seja pescadores de homens, isso tem queimado no seu coração, com aquele músculo que está querendo se desenvolver. E você está fazendo um exercício inadequado, e ele vai acabar rompendo, e vai doer muito na sua vida. Vai te trazer problemas, vai impedir de que você seja o profissional que Deus espera que você seja, ou que você seja a pessoa que Deus espera que você seja. Então, feche os olhos um pouco, eu quero orar com você. Talvez você tenha sentido já há algum tempo Deus te chamar para o ministério. Talvez você tenha percebido já em alguns momentos da sua carreira que Deus quer mudar a sua vocação de pescador para pescador de homens. Talvez Deus esteja preparando esse momento, nessa noite, em que estamos falando de trabalho, de vida secular, mas também de vida com Deus, de encontros com Deus, encontros com Jesus que transformam a direção da nossa vida. E se você entende que é o seu momento, então confirme isso na oração com Deus. Diga para Deus: Deus, eu estou entendendo que de fato o Senhor me quer no ministério. O Senhor tem me chamado para ser um pregador do Evangelho, um pastor, um missionário. O Senhor tem me chamado para realizar a tua obra de uma forma específica, de uma forma direcionada pelo Senhor, especificamente pelo Senhor. Eu não quero mais resistir a isso. Estou sentindo aqui meu músculo queimando. Quero simplesmente dizer que eu quero te obedecer. Não vou abandonar tudo agora, mas vou começar a me preparar de uma forma específica para ser quem o Senhor tem me chamado para ser de verdade. Então disponha-se. Diga para Deus: Deus, eu aceito o seu desafio. Permita que Ele confirme isso no seu coração. Pai de amor, nós temos muitas pessoas aqui que têm ouvido isso do Senhor, eu tenho certeza. Conhecendo como já conheço essa igreja, podemos perceber que existem mesmo pessoas vocacionadas aqui, mas que ainda estão resistentes ao teu chamado, ainda estão relutantes, estão sentindo o músculo queimar, mas estão no exercício errado, não estão sendo produtivos, não estão sendo satisfeitos, mas precisam treinar da forma certa, precisam buscar a capacitação, o direcionamento do Senhor, precisam aceitar o seu chamado, precisam abrir mão de alguma coisa e dizer: sim, Senhor, sim, eu vou, é isso que eu quero, eu vou te obedecer, não vou procurar mais a minha vontade, mas ceder somente a sua. Queremos pedir, Pai, que o Senhor arranque essas pessoas de onde estão, de forma notória, e transforme o entendimento delas como somente o Senhor pode fazer. E que haja desde já um lugar preparado para que eles se preparem, para que eles sejam capacitados, não só com conhecimento teológico, mas com conhecimento e uma relação diferente com o Senhor, específica, que vai prepará-los, que eles sejam moldados a serem submissos a Ti, aos líderes que eles têm, e que assim cresçam em amor pelas almas perdidas, que é o princípio do Teu chamado. Se não tivermos amor pelas almas perdidas, não somos chamados pelo Senhor. Que essa possa ser a primeira compreensão, que a disposição de falar do Senhor, ter um coração aberto para pregar o Teu Evangelho de maneiras diversas, possa ser percebido pela igreja, e que haja confirmação da igreja para com as novas vidas que se levantarão, porque foram chamadas pelo Senhor. Te agradecemos por essa oportunidade de Te ouvir, e agradecemos pelo Teu chamado, em nome de Jesus. Amém.